Alô, amigos. Hoje nós vamos ter uma apresentação diferente do... Como é que vai ser? Eu chamei para fazer uma entrevista um grande amigo que eu tenho há mais de 50 anos, Marcelo Ribeiro da Silva, que foi meu aluno no curso de Engenharia Elétrica da Federal e que é apaixonado pela música e mantém uma orquestra, e ele vai falar sobre isso. Marcelo, com a palavra. Eu vou fazer uma pergunta. Como é que você se apaixonou tanto a ponto de querer ter uma orquestra sua, por sua conta? Eu vou tentar explicar, né, Eli? A minha família é uma família que minhas irmãs mais velhas, eu sou o caçula, elas todas estudaram música, né? Então, desde menino, que lá em casa, as duas estudavam piano. Uma estudava a manhã toda, ia para a aula de tarde, a outra ia e fazia ao contrário, né? Então o piano tocava o dia inteiro. No fim de semana meu pai gostava muito de ópera, naquela época, né? E colocava a radiola, naquela época era aquela radiola com aqueles discos de 78 RPM, né? E botava numa altura danada, a vizinhança toda ouvia, né? E então eu cresci desse jeito. Aí, no meu segundo grau, quer dizer, o ginásio científico, eu fiz colégio militar. E no colégio militar tinha uma banda de música. Então eu vivia na banda de música. Então eu tocava na banda de música. O mestre da banda lá, um sargento, ele era meio doidinho, chamava Sargento Sobral. E eu tocava saxofone na banda. E o saxofone não era meu, era da banda. Muito ruim, o instrumento todo vazando, então para tirar um som lá era uma dificuldade. Mas a gente ia pelejando lá, e a banda nossa era muito ruim. Olhando para trás a gente vê isso, né? Mas então eu fui desse jeito. Depois eu fiz vestibular para engenharia, mas antes disso eu larguei o saxofone, larguei a banda e fui estudar violão clássico. Então eu estudei violão clássico aqui em Belo Horizonte com o professor José Martins. Ele era um paraplégico, ele era muito conhecido na época, né? Estudei durante 5 anos com ele violão clássico. E naquele tempo eu já até namorava minha mulher, a Ludmila, e nós estamos casados já há 55 anos, né? Mas eu namorava ela antes de entrar para a escola de engenharia, e quando ela fez 18 anos, eu gravei um disco para ela, um disco que é único, né? Um disco de violão. Eu fiz um repertório interessante. Tinha uma poesia que eu pedi a um colega meu do colégio militar, que era o nosso consultor para assuntos literários, né? Ele pedi para ele fazer uma poesia, ele fez na hora a poesia, sabe? Então eu declamei a poesia para a Ludmila nesse disco, e então eu fiquei de violão esse tempo, né? E fazia serenata para as meninas ali, de madrugada fazer serenata e tal, né? Muito bem. Aí entrei para a escola de engenharia e parou tudo, né? Parei de tocar violão, parei que não dava tempo para mais nada. Quando eu formei e comecei na área de engenharia, aí eu comecei a fazer muita viagem para o exterior, que eu estava numa empresa de engenharia que tinha projetos de automação, que é exatamente a minha especialidade, que eu fui aluno do professor Eli na cadeira de medidas elétricas e instrumentação. E depois eu formado, eu dava aula nessa mesma cadeira. E ao mesmo tempo trabalhava nessa empresa de engenharia, fazia muita viagem aos Estados Unidos. Então, numa dessas viagens em Nova York, eu fui numa loja de música e comprei uma flauta transversal para tocar. Os vendedores da loja são todos músicos contratados pela loja, né?
Então, quando aparece um cliente de flauta, o cara chama: ô fulano, cliente para você. Aí a gente chega lá, veste uma luva, o vendedor veste uma luva para não marcar o instrumento, né? E aí ele pega uma determinada flauta e mostra para o cara, dá um concerto na loja, né? Todo mundo para, a loja para. Quer dizer, quase impossível você não comprar a flauta depois de uma dessa. Então eu trouxe a flauta, comecei a estudar a flauta com um professor que hoje ele tá na Orquestra Sinfônica da Bahia. Estudei um tempo de flauta. Aí conheci um pessoal. Um dia eu fui comprar, tinha uma loja em Belo Horizonte, chamava Musical. Eu fui comprar partitura na loja. Então numa coluna da loja está assim: ingresse na Orquestra Sinfônica Mineira. Eu vou querer entrar numa dessas, né? Nesse dia, eu estava indo até, os nossos clientes, a maioria são clientes de mineração, onde a Vale é o nosso maior cliente. Aí fui lá para ver essa Orquestra Sinfônica Mineira. Não é a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, é a Orquestra Sinfônica Mineira. Uma orquestra de amadores, sabe? Então eu fiz parte dessa orquestra durante um tempo, tocando flauta transversal. Bom, aí no meio do caminho a orquestra estava meio decadente e tal. Aí resolvemos formar uma Big Band. A Big Band é uma formação musical que sempre me atraiu muito, né? Aquelas famosas Big Bands, Glenn Miller, Tom Dorsey, Count Basie, Duke Ellington. Então, nós montamos essa Big Band, começou fazendo parte da Sinfônica de Mineira, né? Aí, de repente, a coisa estava meio desorganizada. Eu peguei a Big Band e levei para dentro da empresa minha, né? Então, falei: não, peraí, deixa que eu vou dar jeito nisso aqui. Então, arranjamos um local na empresa, era lá na Floresta, nessa época, né? E coloquei minha irmã mais velha, que era formada em piano, virou a gerente da orquestra, né? E eu fazia muitas viagens para os Estados Unidos e eu conheci um engenheiro lá da Alcoa, que era músico também, e ele me deu um endereço de um outro músico lá que vendia partituras das Big Bands. Então, toda viagem que eu ia aos Estados Unidos, eu comprava a partitura na mão desse músico e vinha para a mala cheia de papel, né? Aquela papelada que eram as partituras. E, aliás, essa coleção de partituras virou uma certa mania, igual de menino tem mania de colecionar figurinha, eu tenho de colecionar partitura. Então, a minha biblioteca de partitura de Big Band tem 1000 e tantos arranjos, né? As orquestras de Belo Horizonte do passado, do Castilho, que tocava lá no Montanhês, a orquestra do Erasto Menicone, do Delê, esse acervo todo eu tenho. Eu fui lá na viúva deles e ou comprei ou ganhei de presente. Então, é muito papel. Então, lá em casa tem muita coisa. Marcelo, eu queria te interromper para contar uma coisa que eu acho que merece ser contada. Quando eu e a Nenzinha estávamos comemorando bodas de prata, 25 anos casados, o presente que o Marcelo me deu foi uma participação da orquestra dele para, vamos dizer assim, festejar o evento, né, que a gente fez lá uma recepção. O Marcelo e a sua orquestra. Isso já vai muito tempo, né, Eli? 25 anos de casado. É isso aí. Mas então a Big Band começou lá na empresa. Antes chamava Orquestra Engeleta, que a minha empresa chama Engeleta, é uma empresa indústria elétrica, eletrônica e mecânica, pequena, né?
mas eu fui bancando ela, né? Então fui atraindo os músicos de Belo Horizonte, os melhores músicos das posições, de cada uma das posições. É difícil, a administração de artista, eu não estava acostumado, eu tenho cabeça de engenheiro, então é difícil, né? Mas lá fui eu. A orquestra, então, essa orquestra começou em 86, que eu levei ela para a empresa, né? E está lá até hoje. Nós fomos até o ano 2000, mais ou menos, com a Orquestra Ingeletto. Aí eu parei a Orquestra Ingeletto e tirei de dentro da empresa, porque estava meio esquisito, né? Os funcionários achando meio esquisito, o diretor mexendo com música, essas coisas. Então eu tirei de lá e levei lá para casa. Então a garagem que tinha lá em casa, o carro fica na rua e eu usei o espaço da garagem para fazer um estúdio. Eu e Nezinha assistimos um ensaio desse. Exatamente. Então a gente agora faz os ensaios e a Orquestra Ingeletto passou a chamar Jazz Brasiliano. Eu botei esse nome por vários motivos, até eu já expliquei com ele, né? Bom, antigamente, em vez de chamar orquestra, antigamente essa formação de Big Band não chamava-se de orquestra, chamava de jazz. A palavra jazz serve para várias coisas, né? Então, jazz brasiliano, jazz brasiliano é uma formação de músicos que toca jazz. Quer dizer, a palavra jazz serve para vários significados, né? Então, eu botei o brasiliano com 2 Es por causa do jazz, né? E é uma provocação, né? Que é o jazz brasileiro. Só que, em vez de ser brasileiro, é brasiliano. Porque eu acho que até isso nós brasileiros estamos errados. Porque eiro é profissão e não nacionalidade. Então, o certo seria chamar ou brasiliano, ou brasiliense, alguma coisa, menos brasileiro. Brasileiro é o funcionário o operário que corta o pau-brasil na época, né? Talvez, né? Os portugueses queriam chamar a gente de brasileiro para não dar conotação de uma nacionalidade separada, né? Nós éramos colônias de Portugal, talvez. Aqui é o brasileiro, é a turma do pau-brasil, né? Não sei, mas então é uma provocação que eu coloquei brasiliano, né? E uma outra provocação é a letra Z, porque é uma coisa que também, isso é bobagem de coisa, mas eu tenho me incomoda, vamos dizer, eles mexeram na ortografia da língua portuguesa. Antes era Brasil com Z. Tiraram o serviço da letra Z e passaram o serviço para a letra S. A letra S está sobrecarregada e a letra Z está meio à toa, usa pouco a letra Z, né? Devia deixar o Z lá e o S é S, né? Não misturar. Mas, então é isso. Mas essa é mais uma curiosidade, né? Mas o que eu queria comentar é que acho que é uma boa oportunidade essa nossa conversa para você apresentar como é que as coisas estão programadas, né? Que dia que vai acontecer, como é que a pessoa vai conseguir obter um convite, uma entrada, coisa assim. Ok. A apresentação vai ser agora no dia 27 desse mês, né, de novembro, na Fundação de Educação Artística, Rua Gonçalves Dias, 320, no Funcionários. É quase esquina de Avenida Getúlio Vargas. Lá o auditório tem capacidade. Nós tocamos o ano passado lá. O auditório tem capacidade para 210 pessoas, mais ou menos. E a entrada nós vamos cobrar R$50 a inteira e R$25 a meia. A maioria esmagadora paga meia, né? No final das contas dessas apresentações, normalmente
é deficitária, né? E o déficit, logicamente, só para mim, né? Então, mas não tem problema não, isso faz parte, né? Então... É o preço do hobby. É o preço do hobby. Fazer o quê? Na realidade, nós temos muito bons músicos. Nós temos professores da UFMG, da Escola de Música, sabe? Tem músico de alta qualidade lá. O maestro também é formado em piano na UFMG. É um jovem, né? Um jovem, é um dos mais jovens, tem 39 anos. Eu fiquei muito impressionado com Ele é muito a atuação bom. dele. Nós temos o músico mais jovem, são dois, um trombone e a tuba. São de 30 e 31 anos. E o mais velho é um dos bateristas, que tem 89. 89 anos. E tem a moça lá, né? Única. E tem a moça, que é a única, que ela é formada na UENG, em trompete. Chama Ana Cecília. E eu, quer dizer, eu fico correndo atrás, porque eu tenho que ter tempo para estudar um instrumento, né? Eu sou o editor das partituras, quer dizer, ao longo desse tempo a tecnologia apareceu, então veio no computador, eu edito as partituras num software próprio, conhecido, que chama Sibelius. Eu edito as partituras, que antes era só no papel, elas estão no computador. E o computador toca. E a gente coloca sons dos instrumentos, que são, que a gente chama de sampleado. Tem um sampler, você tira amostras da sonoridade dos instrumentos. Então, quando toca, eu tocando no computador, para eu ver se está tudo certo e tal, você ouve como se fosse a orquestra tocando, né? E sem erro nenhum, né? Então, eu com esse negócio de ficar editando, eu tenho que arranjar um tempo para estudar um instrumento para acompanhar a turma. Assim fica parecendo aquele cara ruim de bola que monta o time, né? Monta o time e fala, se vocês não deixarem eu tocar, aí eu levo a bola comigo. Se não deixar eu tocar, eu fecho a orquestra. É igual o dono do time, é o dono da bola, né? Mas não vai acontecer. Não acontece não, mas eu faço um esforço tremendo para manter, acompanhar a turma, sabe? E então, hoje está sendo, a venda vai ser através de um site que se chama Simpla com Y, né? E nós vamos mandar para o Eli o cartaz, vamos dizer, com todas as informações, como é que compra na Simpla. Pode comprar de computador ou do celular, fica com o ingresso do celular e na hora mostra o celular. Ou então imprime no computador, se sempre. E pode comprar na hora também, Não tem lugar marcado. Quem chegar primeiro escolhe onde quiser sentar, né? Pois é, Marcelo, eu queria agradecer a sua gentileza. Espero que os convidados do Eli e os amigos prestigiem a gente o máximo Eu tenho possível. certeza. Eu acho que quem gosta disso, né, vai achar interessante, vai gostar. Não tenho dúvida. Assim como eu achei espetacular o espetáculo do ano passado, acho que esse ano será ainda melhor. Né? Então, muito obrigado pela entrevista. Como é que vai ser, vai ficar hoje com a sua entrevista. Muito obrigado. Obrigado.